Olá, por que é que ao longo dos tempos os homens dividem e subdividem a Igreja de Cristo? Algo que Cristo idealizou para ser indivisível, assim como o corpo. Muitos atribuem a Igreja sendo ela um prédio de alvenaria, mas a Igreja de Cristo ela foi idealizada como pessoas, e igreja significa exatamente isso: congregados, agregados, reunidos. Isso é a Igreja de Cristo. Então, por que é que os homens dividem e subdividem a igreja desde então? Vejamos que esse problema ele é recorrente de algumas divisões que também já haviam acontecido lá no início da igreja. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 em diante, Paulo, então, ele é informado por alguns irmãos da igreja de Coríntios, da casa de Cloe, que alguns irmãos de Coríntios estavam dividindo ou se dividindo na igreja. Então, uns diziam que era de Apolo, que era um evangelista que passou por Éfeso e depois Coríntios. Outros diziam que era de Pedro, Cefas, né, o apóstolo Pedro. Outros diziam que era de Paulo, né, e outros diziam que era de Cristo. Né. Então você tinha pelo menos quatro vertentes ali de divisões dentro da igreja de Coríntios. E Paulo ele é muito incisivo, muito contundente para que aquela prática fosse cessada imediatamente. Então Paulo acrescenta dizendo o seguinte: acaso é Paulo quem morreu por vocês, em favor de vocês, né? E foi crucificado em favor de vocês? Acaso vocês foram batizados em nome de Paulo, né? Ou seja, Paulo começa a fazer essas perguntas para aqueles que estavam tentando dividir a igreja, né, por causa de homens, né? Em nome de Paulo, de Apolo, de Cefas. Então veja que Paulo os adverte severamente, né, para que aquela prática seja cessada, porque a igreja de Cristo não foi idealizada nesses moldes, para que fosse dividida, e sim para que fosse, né, aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou lá em Efésios 4:4, né, um só amor, né, que a igreja fosse unânime, um só amor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, não é isso? Então a igreja ela é unidade no corpo de Cristo. E essa prática ela vem ao longo do tempo, ela vem se repetindo. Os homens ainda continuam dividindo e subdividindo a igreja, né? Então as pessoas, os homens rotulam, né? Colocam placas na igreja para que as pessoas sejam divididas, cada um nos seus pensamentos, mas que não é o pensamento de Cristo quando idealizou ela, sendo ela unânime. Portanto, meus queridos, sejamos igreja de Cristo, unânimes, num só amor, num só Senhor, numa só fé, num só amor, e sendo nós o corpo dele, de Cristo, onde ele é o cabeça. Amém? Deus abençoe a todos.